Boa tarde, meu nome é Marcos Paulo, sou aluno de mestrado orientado pelo Ricardo Jacob e a Carla Castanho. Hoje vou falar sobre o trabalho de ajuste dinâmico de dificuldade por dados de perfil e desempenho em um jogo de plataforma. Nessa apresentação, farei uma breve introdução, apresentarei trabalhos correlacionados, explicarei nossa abordagem no projeto, mostrarei nossos experimentos e resultados e finalizarei com as conclusões deste trabalho. Jogos devem permanecer divertidos para diferentes perfis, fator dependente da percepção da dificuldade. Jogos não adaptativos, divididos em níveis como fácil, médio e difícil, podem causar tédio ou frustração se não corresponderem o desafio ao jogador. Como visto nessa figura, podemos manter o jogador em um estado de fluxo, com um desafio contínuo e proporcional ao desempenho. Quando está em um estado de fluxo, o jogador fica focado na tarefa e evita a frustração ou tédio que podem interromper esse estado. E as zonas de fluxo são variáveis de acordo com a experiência e o perfil de cada usuário. Pensando nisso, nós podemos utilizar técnicas como o ajuste dinâmico de dificuldade, também chamado de ADD, para adaptar a dificuldade às habilidades do jogador, havendo três requisitos possíveis: identificar e se adaptar ao jogador o mais rápido possível, perceber e registrar as mudanças no desempenho do jogador e, ao se adaptar, manter o comportamento do jogo verossímil e discreto para que o jogador não perceba o sistema adaptativo. Nosso trabalho se concentra em jogos de plataforma, onde um avatar corre e salta para evitar obstáculos e ou derrotar inimigos. A figura mostra exemplos de jogos de plataforma famosos, como Mario, Little Big Planet e Sonic. Nesses jogos podem ser vistos três aspectos principais, baseados em mecânicas comuns, como o movimento, ou seja, a amplitude de movimento do avatar, confronto, representado por oponentes, e a interação com o ambiente, apresentando recursos adicionais e complexos do jogo. Diversas características podem determinar o perfil de um jogador. Diferentes perfis podem acarretar em diferentes possibilidades de mudança e análise de desempenho no jogo, pois um jogador pode preferir explorar ou terminar um nível mais rápido, por exemplo. No escopo do nosso trabalho, analisamos se um jogador se arrisca, possui resiliência e o tipo de jogador conforme o modelo Rexad. Nesse modelo, temos 6 tipos de jogadores: socializadores, motivados por conexões; espíritos livres, motivados por autonomia; realizadores, por competência; filântropos, motivados por propósito; jogadores, que são motivados por recompensas do sistema; e revolucionários, que querem mudança e perturbar o funcionamento do jogo. A literatura mostra diversos estudos com ADD, principalmente considerando a adaptação por meio de dados de desempenho do jogador. Isso em jogos de tiro, ação, corrida, plataforma e outros. Um caso serviu de base para o nosso estudo, que é o trabalho de Morato, que propôs um método para medir a dificuldade a partir da probabilidade de sucesso para completar um nível em um trabalho de geração automatizada para jogos de plataforma 2D. Ele considerou a probabilidade do jogador executar um salto, como visto na figura, com o jogador falhando ao morrer ou desistir. Para isso, ele decompôs o nível em segmentos com componentes relacionados e estimou a dificuldade de componentes individuais com fórmulas da física cinemática, em que há uma provável margem de erro de um salto de um ponto de partida até um ponto de destino. No nosso trabalho, desenvolvemos um sistema de ajuste dinâmico de dificuldade para jogos de plataforma. Para isso, adaptamos um jogo do Unity chamado The Explorer 2D, incluindo versão web, versão Android e conexão com banco de dados para extrair dados de questionário do jogo. A primeira imagem exemplifica um nível gerado pela nossa adaptação que tem como entrada arquivos bitmap e que categoriza todos os componentes e os organiza de forma para que a gente consiga optar por modificar cada um deles. A segunda imagem já mostra a interface do jogo em um aparelho Android. Nós extraímos dados divididos em temporal e quantitativo. Os dados temporais incluem o tempo para completar um nível ou o tempo até uma morte, enquanto os dados quantitativos incluem o número de saltos realizados, o número de mortes de inimigos e interações com cada componente.
Também temos a determinação do sucesso de um salto, diretamente associada à dificuldade medida. Quando o salto é executado pelo jogador, ele pode ser dividido em falho, quando o jogador morre ou não chega no destino, sucesso, ao chegar no destino, saltando por um buraco ou pegando um colecionável, e randômico, quando não está em uma dessas opções. Sobre a dificuldade, as plataformas e os buracos são vistos conforme a probabilidade de alcançá-los por um salto, sendo o salto uma parábola possível ou impossível de se realizar. Inimigos já possuem dificuldade associada ao alcance de seus ataques e suas vidas. Outros componentes do jogo, como armadilhas e obstáculos, também possuem suas métricas específicas, e essas dificuldades estimadas podem ser usadas para adaptar um componente específico ou o nível geral de dificuldade. Nossa abordagem segue um padrão cíclico com 4 sistemas interligados, como visto nessa figura. Os sistemas referem-se primeiro aos dados brutos do jogador, na parte superior esquerda, segundo ao sistema de monitoramento, né, dessas métricas divididas entre dados de jogo e fisiológicos, e a filtragem desses dados capturados durante a sessão de jogo. Os dados fisiológicos são capturados por sensores e podem representar uma ampla gama de informações, sendo utilizado, no nosso caso, a atividade eletrodérmica da pele para estimação da excitação do jogador. E ao usar ambos os dados, chamamos de modelo híbrido. Em terceiro, vem o sistema de análise, que define o que será adaptado de acordo com as definições propostas para cada modelo, considerando análise por heurísticas ou técnicas de aprendizado de máquina. Ao final, existe o sistema de controle, que determina como e quais componentes serão adaptados, podendo ser características do avatar, do mundo ou uma combinação disso. Para o modelo de ajuste baseado em desempenho, nosso sistema de análise usa equações pré-definidas ou resultados extraídos do aprendizado de máquina supervisionado por redes neurais diretas. Para isso, possui como componente de entrada a quantidade de mortes, a proporção entre saltos de sucesso e falhos e o tempo jogado, sendo as mudanças aplicadas quando o nível é gerado ou quando o jogador morre. Já para a definição do perfil de jogador, que é utilizada para definir como que vai ser a progressão da dificuldade nos níveis, temos como entrada a porcentagem de colecionáveis coletados, a porcentagem entre ataques corpo a corpo e a distância, e a porcentagem de tempo andando em direção ao ponto final do nível, e não retornando para o início. Sendo que consideramos que usuários categorizados como espírito livre preferem uma diversão mais fácil, e como realizador, uma diversão mais difícil ao determinar a progressão. Sendo que os realizadores buscam maestria, executando ações mais planejadas, explorando mais o nível, mesmo que isso ocasione mais mortes ou demore mais para completar. Fizemos 2 tipos de adaptação no nosso sistema de controles. A primeira, relacionada às métricas do jogador, conforme visto nessa imagem, quando diminuímos a altura máxima do salto, a amplitude do salto, para dificultar, e aumentamos a amplitude do salto para facilitar, pois facilita o acesso a plataformas mais distantes, sempre certificando que todas as plataformas estão acessíveis durante a adaptação. Em paralelo, também fizemos adaptações dos componentes de plataforma do jogo pelo sistema de controle. Mudamos a distância horizontal entre as plataformas, como visto em cima, diminuindo o espaço entre elas para facilitar e aumentando o espaço para dificultar. E como visto nas imagens embaixo, mudamos as plataformas verticalmente, seguindo a mesma ideia de aumentar distâncias para dificultar e diminuir distâncias para facilitar. Ao total, fizemos 6 experimentos. Em todos eles, o jogador tinha vidas infinitas, mas poderia desistir em qualquer nível. As 3 primeiras baterias de teste não vão ser detalhadas nessa apresentação, mas guiaram a execução dos seguintes: tendo uma com 20 participantes para balanceamento e estimação da dificuldade do jogo, uma com 36 participantes para testar o modelo híbrido com dados capturados pelo sensor e de desempenho do jogador para adaptar plataforma, e por fim, uma com 132 participantes feita online para testar um modelo que considera somente dados de desempenho, mas adapta as plataformas e também a amplitude do salto. Os resultados dessas 3 primeiras baterias foi exposto na Conferência Internacional sobre Interação Humano-Computador no ano passado, com o artigo aceito para ser publicado nos anais do evento.
Após isso, foram feitos testes online com 50 participantes de 15 a 55 anos, com cada um jogando 10 níveis sem ajuste, para verificar o balanceamento e a estimativa de dificuldade após alterações do jogo e do método em relação às baterias anteriores. Agora, o método de dificuldade também considerava outros componentes comuns do gênero de plataforma, além de só as plataformas, como inimigos e armadilhas. Além disso, também usamos essa bateria para definir os parâmetros de entrada para a rede neural e para a atualização das heurísticas, para estimar a dificuldade experienciada pelos jogadores, ou seja, o desempenho deles, e também para estimar o perfil entre espírito livre e realizador. Também testamos mais componentes e estilos de jogabilidade dentro do gênero de plataforma nessa bateria. Podemos identificar a proporção entre o valor calculado pelo algoritmo e a média informada pelos jogadores, mostrada nesse box plot, podendo observar que a dificuldade em amarelo, que é do novo método, se aproxima mais da média, que são essas mais aí no box plot, do que a média antiga, né, da estimativa antiga em vermelho, incluindo agora, né, os casos de desafio feitos por inimigos e caminhos não lineares no método atualizado de estimativa de dificuldade. Ainda assim, o método pode ser melhorado para casos em que o desafio é feito através de quebra-cabeça ao invés da forma usual dos componentes, como aconteceu no quarto nível. Além disso, todos os dados dessa parte e de tudo que será apresentado em relação às baterias seguintes tiveram as médias analisadas pela técnica ANOVA, garantindo que as médias fossem iguais para a dificuldade ou diferentes quando comparando modelos a um nível de significância de 0,05. Aqui não vou mostrar todos os resultados, mas alguns dos principais das outras baterias. A bateria de teste seguinte foi feita online com 108 participantes entre 15 e 55 anos e com cada jogador jogando um dos 4 modelos do sistema de controle, sem ADD, com ADD adaptando plataforma, adaptando a amplitude do salto ou combinado dessas duas opções. Cada jogador jogou 10 níveis com um desses modelos, tendo sido feito após o aprimoramento dos protocolos de adaptação, corrigindo erros de testes anteriores, né, e adaptações relativas a isso. E com os níveis variando com extremos de dificuldade. O que é isso? Um fácil, um nível difícil em seguida. Aí depois de novo um nível fácil, um nível difícil e assim por diante, para forçar percepções dos usuários em relação a características do jogo. Foi verificado primeiramente se os modelos de ADD adequavam a dificuldade ao jogador, diminuindo a dispersão de estatísticas de desempenho entre os participantes. Os box plots mostram para os 4 modelos, primeiro o tempo jogado e em seguida quantidade de mortes, em média nos níveis do jogo. Com a aplicação de ADD, houve menor variação e menor demora para completar os níveis, especialmente para os casos de ADD de plataforma e ADD combinado. Houve também uma maior porcentagem de níveis completados ao aplicar o ADD combinado e o de plataforma nessa ordem. Além disso, também foi verificado se os jogadores se mantiveram em estado de fluxo por meio de questionários, analisando se o jogador estava focado no jogo, tinha ações automáticas, perdia a noção do tempo, tinha controle das suas ações e, de forma negativa, se ele se preocupava em falhar. São todas características relativas ao estado de fluxo. Novamente, as melhores médias foram para o ADD combinado e para o ADD de plataforma. Já para a última bateria, que foi feita online com 69 participantes entre 18 e 45 anos, testamos o ADD combinado baseado em desempenho, alterando agora o sistema de análise, sendo que cada participante jogou 8 níveis com uma das análises possíveis, que era sem ADD, com ADD por heurísticas, que é o mesmo que era usado antes, com ADD por rede neural, considerando a dificuldade experienciada e o perfil do jogador para adaptar. Para a adequação da dificuldade, diminuindo a dispersão, diversos dados tiveram melhoria. Nas imagens podemos ver o tempo jogado e a quantidade média de mortes nos níveis, sendo que a média também reduz para esses médios e temos uma menor dispersão quando usando o ADD por rede neural e logo em seguida por heurísticas para todos os dados de desempenho do jogo. Já para os dados de estado de fluxo medidos por questionário, identificamos que as médias sempre eram melhores para ADD por rede neural e em seguida por heurísticas, com diferenças significativas das médias em todos os casos.
e que a variação das respostas também era menor com ADD por rede neural e depois por heurísticas, verificando assim que os jogadores estavam em um estado de fluxo e que essa manutenção do estado foi melhor ao aplicar ADD, sendo essas perguntas as mesmas que foram feitas na bateria anterior. Em complemento, também vimos a percepção do jogador, em ordem, desse box plot é da adequação de dificuldade às suas habilidades, dele ser desafiado, mas conseguir completar o desafio, e de gostar da experiência do jogo. Em todos os casos, novamente, os melhores resultados e com menor variação foram para a DD de rede neural e depois para a DD de heurística, sempre com seus resultados bem superiores a quando não há aplicação de ADD. Agora as conclusões. Em primeiro lugar, o método de estimação da dificuldade associado ao EDD desenvolvido foi corroborado, incluindo quando adicionamos outros componentes no cálculo de dificuldade e ao analisar para diferentes perfis de jogadores, os quais tiveram correlacionados dados de desempenho com a sua identificação. Além disso, o sistema de EDD conseguiu adequar com sucesso a dificuldade, com maior número de níveis concluídos e menor média e menor dispersão de estatísticas dos jogadores, também identificando a manutenção do estado de fluxo dos participantes por meio de respostas de questionários. Por fim, ao utilizar a rede neural direta para progredir a dificuldade do jogo, conforme o perfil do jogador, e adaptar também conforme a estimação de dificuldade experienciada, o jogo teve melhores resultados, tanto diminuindo a dispersão quanto nas respostas em questionários com médias melhores sobre o estado de fluxo e adequação da dificuldade. Aqui estão as principais referências para essa apresentação e para o trabalho. Agradeço a atenção de todos e sua disposição para qualquer dúvida. E agradeço qualquer sugestão que possam vir a fazer. Muito obrigado.